Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui na Munhá. É com muita alegria que hoje, nós não temos um convidado especial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história, como que eu comecei no mundo das vendas e trazer alguns insights que serão muito valiosos para que você aplique na sua vida. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar conhecimento. Esse é o nosso propósito como empresa. A Munhá tem esse propósito dentro do coração, que é poder ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Então, se você está aqui, é porque existe um propósito por trás disso. E você deve aproveitar ao máximo desse treinamento e estar aplicando aí na sua vida. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Eu quero saber de qual cidade que você é, tá? Me conta aqui qual é a sua cidade, se você, já é uma revendedora Munhá ou se você tem o desejo de se tornar uma revendedora, me conta aqui. Eu estou aqui lendo os comentários. Eu vi que a Franciele já entrou. Seja muito bem-vinda, Franciele. Vamos dar uma olhada quem está entrando aí. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Galera, Rose, tudo bem, Rose? Seja muito bem-vinda, viu? Pessoal, vocês perceberam quanto o tempo está passando rápido? Nós já estamos no mês de fevereiro. E eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta e uma provocação para você. Lembra aquelas metas, aqueles objetivos que você traçou no dia 31 de dezembro? Que você ia começar a treinar, que você ia se alimentar melhor, que você ia buscar conhecimento, que você ia cuidar da sua vida espiritual, que você ia ser uma pessoa mais paciente. Como que tá? Você está conseguindo tirar isso do papel ou não? Me conta aqui. E mais do que isso, eu digo que o tempo ele está passando muito rápido. Independente se você fizer ou não, o tempo ele vai passar do mesmo jeito. Então nada melhor do que nós realizarmos a nossa parte. De fato, a gente fazer a nossa parte, porque o tempo ele é impecável. O tempo ele passa e passa mesmo. E você tem uma nova oportunidade. Nós estamos começando agora o mês de fevereiro. Eu digo que cada mês que se inicia é uma nova oportunidade que você tem. É uma folha em branco para você poder escrever a sua história, para você escrever uma nova história. Se no mês de janeiro você não conseguiu tirar do papel todos aqueles objetivos que você havia traçado, fica calma. Nós temos o mês de fevereiro, você pode estar tirando isso do papel e estar fazendo o ano de 2025 o melhor ano da sua história. E a boa notícia é que depende só de você. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você se empenhar, mais resultados, você terá. Me conta aqui de que cidade que você está falando e eu já quero pedir também para que você coloque o dedo aqui nesse coraçãozinho para que essa live alcance mais pessoas. Quero que você clique aqui também no aviãozinho e mande essa live para no mínimo 3 pessoas aí, que você acredita que são importantes na sua vida e que vão aprender muito nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Isso pra gente é muito importante. Quanto mais pessoas essa live alcançar, maior é o desenvolvimento e mais pessoas serão alcançadas. Então, pra gente isso faz toda diferença. Ó, tô aqui com a Veiga, estou aqui com a Sara. Ô, Sara, você tá guardando as suas peças? Isso aí, Sara, e já tá buscando conhecimento para depois vender tudo, né? Ivonete de Minasul, Goiás, Pernambuco, Camila. O meu código de rastreio não chegou, calma que vai chegar. Boa noite, sou a Sueli de Osasco. Camila tá ansiosa, né? Muniz, quero vender, sou de Natal, que legal, bastante gente participando aí conosco. Pessoal, na última semana eu trouxe 2 convidados muito especiais. Trouxe aqui um teólogo, ele falou sobre a importância do processo, a importância de nós respeitarmos tudo que a gente vive na nossa história, porque tudo que a gente vive tem um propósito por trás. Ele falou sobre a história de José, trouxe ensinamentos incríveis. E na quinta-feira, nós trouxemos aqui um educador físico, o professor Jorge, e ele já está, com mais de 500 alunas treinando juntamente com ele. A Munhá disponibilizou 7 treinos, na verdade investiu para que essas mulheres fizessem 7 treinos de casa para poder cuidar da sua saúde, da sua autoestima. Então, a cada dia nós estamos trazendo novidades para que você seja impactada de alguma maneira. Então, parabéns você que está participando desse bate-papo. Para a gente é muito, muito importante. Olha que legal, Daniela Clara, boa noite, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Daniela, eu sou nascido em Pouso Alegre, eu sou do bairro Foche, não sei se você conhece. Sou nascido em Pouso Alegre, tenho muitos familiares aí na cidade, mas eu fui criado em Camanducaia, que é uma cidade perto ali de Pouso Alegre,
e hoje eu moro na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, mas tenho um carinho muito grande por Minas. Que legal, bacana demais ter você com a gente aqui nesse bate-papo. Ó, já estou no segundo mostruário, estou amando vender. Top a maneira que vocês tratam as vendedoras, bacana. Isso pra gente é muito importante. Ouvir esse seu relato aqui faz toda a diferença. Gente, hoje, né, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha história, como que eu comecei, né, no mundo das vendas. Eu carrego uma frase comigo, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade, e eu posso te provar. Então, o objetivo desse nosso treinamento hoje é contar um pouco sobre a minha trajetória e mostrar para você, né, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Então, fique nessa live do começo ao fim. Eu tenho certeza que você será impactada e vai conseguir aplicar muita coisa aí na sua vida e também na sua história. Então, gente, por favor, continue colocando o dedo no coração e enviando essa live para que mais pessoas possam estar assistindo. Vou beber aqui minha água. E esse é um conselho que eu deixo para você. Você tem bebido bastante água? A hidratação, ela faz toda a diferença. Então a gente vai ali pro slide, tá? Vamos começar ali o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo rápido, 50 minutinhos, mas serão minutos aí valiosos para que você realmente aplique aí na sua vida. Vamos lá, Rian, solta o slide, por favor. Aí, tudo certo, acredito que todo mundo tá vendo aí, né? Vender é o caminho mais curto para a prosperidade e eu posso te provar. Como que começou a minha história dentro do mundo das vendas? Eu digo que a cidade era Camanducaia, uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Certo dia, um menino de aproximadamente ali 8 anos de idade chegou até o seu pai e de maneira ingênua ele disse: "Ô pai, me dá um dinheiro." E a resposta do seu pai foi uma resposta direta. O pai desse menino era um sujeito rústico, bruto e sistemático, um homem de pouquíssimas palavras, mas um homem que sempre ensinou seus filhos através dos bons exemplos, através da maneira como ele se portava. A resposta ela foi direta, mas foi capaz de transformar a vida daquele menino. Aquele menino sou eu, estou contando a minha história. O meu pai ele me disse: "Filho, se você quer dinheiro, vá trabalhar." Como um bom filho, eu ouvi o conselho do meu pai e naquele dia nasceu um vendedor. Naquele dia eu comecei a trabalhar com vendas. Eu pedi para minha mãe: "Mãe, me prepara alguns geladinhos." Lá em Minas a gente fala geladinho, não sei como que é aí na sua cidade. Alguns lugares falam sacolé, outros lugares falam, né, chupa-chupa. Na minha cidade fala geladinho. E eu saía vendendo de porta em porta, de comércio em comércio. E as pessoas elas ficavam impactadas. Como um menino tão novo já está em busca dos seus sonhos. Obviamente, né, que de maneira inconsciente, mas ali eu entendi o poder das vendas na minha história. Eu saía com alguns produtos e voltava com o dinheiro. E com aquele dinheiro eu conseguia realizar os pequenos sonhos que eu tinha na minha vida. E eu nunca mais parei de vender. Logo em seguida, eu vendi salgados na rua, eu vendi alface. Me conta aqui, quem que já vendeu na rua? Quem que já vendeu de porta em porta? Quem que já vendeu, né, coxinha? Quem que já vendeu salgadinho? Eu falo que essa é uma escola incrível. É uma escola que, de fato, muda a vida da pessoa. Então, eu nunca mais parei de vender. Eu me recordo que na escola eu nunca fui o melhor aluno, não fui o aluno que tive as melhores notas, sempre fui o aluno do fundão. Eu me recordo de algumas passagens que foram muito marcantes na minha história, né, como estudante. Eu me recordo de uma vez a diretora da minha escola, ela, perto de todos os outros colegas, ela disse que eu era um grande líder negativo e que dificilmente eu daria certo na vida. Uma outra professora disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica. Eu falo que algumas pessoas elas não sabem entender alguns sinais e potencializar aquilo. Por que elas falavam daquela maneira? Porque eu era uma pessoa comunicativa, eu era realmente um líder, eu influenciava, né, os meus outros colegas a fazerem algumas coisas, eu era criativo. Por quê? Porque a venda me trouxe aquilo. E obviamente que eu canalizei aquilo da melhor forma possível. Talvez eu estou falando com algumas pessoas aqui, né, que também receberam palavras como essa na sua infância e não conseguiram canalizar isso para o bem. O que eu fiz? Eu canalizei isso de uma maneira onde eu usasse aquilo como um fator motivacional e não como um fator desmotivacional. E nunca mais parei de vender. Continuei vendendo. E eu falo, vamos voltar ali para o nosso slide? Eu falo que aos 17 anos
eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Aos 17 anos, né, eu saí de Minas com o objetivo de ir vender livros no Rio Grande do Sul. Eu me recordo que na minha cidade, né, teve um período que eu recebi a visita, né, nós lá da nossa cidade, nós recebemos a visita de dois jovens, né, que eles eram de outro estado e que eles estavam na nossa cidade vendendo livros de porta em porta. Essas fotos aí são bem legais. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de cada foto aí. Eu digo que Deus, ele foi falando, Bruno, vá registrando tudo, porque um dia você vai usar todas essas fotos, e são fotos muito importantes na minha história, e eu vou contar para vocês um pouquinho de cada uma delas. Eu me recordo desses jovens que estiveram lá na minha cidade, eles estavam vendendo livros de porta em porta, e eram jovens super entusiasmados, super animados, que falavam bem, e eles disseram, tanto para mim quanto para meu irmão, ó, você precisa, né, fazer esse mesmo trabalho, vai ser importante para sua vida, e eu gostei daquela ideia, e tanto eu como meu irmão, eu e meu irmão, nós fomos para o Rio Grande do Sul com o objetivo, né, de vender livros de porta em porta. Eu quero que você tente imaginar mais ou menos como que funcionava esse trabalho. Sem dúvidas, foi a maior escola da minha vida, foi a maior escola educacional que eu já vivi. Já tive a oportunidade de fazer muitos cursos, já tive a oportunidade de estudar fora do país, já tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas não existe uma escola maior do que a escola de venda de livros de porta em porta. É mais ou menos o que vocês fazem no dia a dia, as vendas que vocês fazem. Isso se chama venda direta, que é quando você vai em busca do seu cliente. Funcionava da seguinte maneira, a gente reunia ali mais ou menos uns 80 estudantes de todo o Brasil, era alugada uma casa, né, uma casa geralmente de 2 andares, na parte de baixo ficavam os homens e na parte de cima ficavam as mulheres. A gente tinha que dividir banheiro, a gente tinha que dividir geladeira, tinha que dividir fogão. Você imagina o quão desafiador era você conviver com 80 pessoas. Hoje você vê o Big Brother aí, né? O pessoal tem dificuldade de conviver com 25, 30 mulheres, 30 homens. Agora você imagina você estar num lugar com 80 pessoas totalmente diferentes. Eu falo que ali eu desenvolvi a humildade, eu entendi que, né, a persistência ela era fundamental para eu poder vencer, eu entendi sobre resiliência, porque eu não tinha o plano B. Ou eu fazia dar certo, né, ou eu voltava para casa como um fracassado, e aquelas palavras que a minha diretora disse certa vez, elas fariam sentido. Então eu sempre lutava contra aquilo, eu tinha que provar que realmente, né, eu tinha um propósito, realmente eu tinha um destino para minha história. Então como que funcionava? O líder, né, nós tínhamos um líder ali que ele pegava um mapa enorme, dividia a cidade em bairros, cortava um pedaço daquele mapa e entregava para uma dupla. Essa dupla saía, né, daquela casa, mais ou menos umas 8 da manhã, ele falava, o ponto de ônibus mais próximo fica em tal lugar. A gente pegava a mochila e tinha que se virar, pegar aquela mochila, ir até o ônibus e bater de porta em porta naquele bairro, com uma mochila pesada, mas com uma vontade muito grande de vencer. Que livros que a gente vendia? Livros de medicina preventiva, livros de alimentação, alguns livros de cunho espiritual. Talvez eu estou falando com alguém aqui que já deve ter recebido alguma visita assim, de algum estudante, né, que batia de porta em porta para poder vender livros. Eu falo que essa escola foi uma escola muito importante para a minha história, porque foi muito desafiador. Eu falo que você, né, abordar uma pessoa que não te conhece e convencer essa pessoa de comprar algo, né, que ela não está esperando, isso é algo extremamente desafiador. Durante o período que eu vendi livros, que foram mais, né, de 10 anos, eu tive o privilégio de falar com mais de 20 mil famílias, em 10 estados diferentes e em 2 países diferentes. Aí eu falo para você o quanto isso foi importante para mim. Conhecer sobre pessoas, entender sobre os gestos da pessoa, porque os gestos, eles dizem muito. E eu percebi durante essas mais de 10 mil visitas que eu fiz, a importância de você se conectar para você poder vender. Então hoje, meninas, vocês que estão aqui nessa live, eu falo para vocês com conhecimento de causa, porque eu já vivi o que vocês estão vivendo. E mais do que isso, eu sempre entendi as limitações que eu tinha. Eu sempre percebi que eu não era alguém diferente, que era dotado de dons, que era dotado de conhecimento. Eu sempre percebi que eu tinha limitações culturais, eu tinha limitações de fala, eu tinha limitações de técnicas. E qual foi a maneira que eu encontrei para poder vencer isso?
buscando conhecimento. Então eu entendi no período que eu vendia livros de porta em porta que eu precisava estudar, que eu precisava ler, mesmo não gostando, mesmo não tendo o hábito de ler, e isso que fez eu me destacar. O conhecimento e muito trabalho. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. É por isso que vocês estão nessa live, porque vocês estão em busca de conhecimento. Vamos partir ali para o nosso slide. Eu vou estar mostrando para você um pouquinho aqui sobre, né, essa minha história quando eu tomei essa decisão de sair, né, de casa para poder vender livros. Essa foto que eu tô aqui no canto esquerdo, na parte de baixo, é quando eu tinha 17 anos, quando eu fui para o Rio Grande do Sul vender livros. Esses 2 livros foram livros que eu vendi muito. O primeiro ele se chama A Cura pela Natureza. Então nesse livro a gente ensinava técnicas que existem na natureza para que a pessoa conseguisse prevenir e conseguisse tratar algumas doenças. Era um livro incrível. E sabe qual foi um segredo que eu percebi, que eu quero que você aplique aí no seu dia a dia? Sabe qual foi o momento que eu mais vendi? O momento que eu comecei a ter muito resultado? Quando eu comecei a acreditar no produto que eu estava vendendo. Quando eu comecei a ler esse livro e aplicar na minha vida. Então a pergunta que eu te faço aqui, você, né, tem utilizado as semijoias que você vende? Você acredita na empresa que você trabalha? Isso gera confiança. Você fica confiante para poder trabalhar e você transmite essa confiança para a pessoa que está do outro lado. Então esse foi um segredo muito legal, né, que eu desenvolvi. Essa foto aqui na parte de cima, dá uma olhadinha nessa foto, né, no canto superior esquerdo. Eu vendi durante muito tempo da minha vida livros no semáforo. A gente comprava um livro por mais ou menos ali R$ 1 e eu ia no semáforo de várias cidades do Brasil. Tive o privilégio de ir para Belo Horizonte, tive o privilégio de ir para Uberlândia, fui para o Guarujá, rodei muitas cidades do Brasil vendendo livros no semáforo. A gente procurava semáforos ali que tivessem 1 minuto, 1 minuto e 10 e abordava as pessoas para poder vender esse livro. Essa foi uma escola muito importante também, porque ali eu aprendi o poder da síntese. O que é a síntese? É poder falar de maneira direta e persuasiva. Não é muito ruim quando você está falando com alguém que essa pessoa ela faz muito rodeio para poder chegar no assunto que ela quer falar? Isso é péssimo e para o vendedor é horrível. A pessoa ela tem um assunto para poder falar e ela começa a ir para um lado, ir para o outro e nunca chega no assunto que ela quer realmente abordar. Ter vendido o livro no semáforo foi muito importante, porque eu tinha 60 segundos para poder convencer aquela pessoa de comprar o meu livro, pegar o dinheiro na carteira e me pagar. Eu vou simular mais ou menos aqui como que eu fazia e eu quero que você me conte aqui, né, se você iria comprar o livro de mim ou não, tá bom? Mas antes eu quero que você coloque o dedo aqui no coraçãozinho, envie essa live para mais pessoas, para que outras, né, pessoas tenham acesso a esse conteúdo e realmente tenham aí as suas vidas transformadas. Enquanto isso, eu vou beber uma água e depois eu quero saber aqui de você se você compraria o livro de mim ou não. Você tá vendo ali aquela foto? É a foto no canto superior esquerdo de vocês aí. O que eu fazia? Eu chegava, né, no carro, independente se ele estava com o vidro fechado ou não, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma energia. Eu chegava e entregava o livro na mão daquela pessoa. Essa é uma técnica, e você que trabalha com semijoia, você deve fazer isso. Coloque a peça na mão da sua cliente, porque ela tem que sentir que ela está em posse daquilo. Quando ela não consegue pegar essa peça, diminui a chance de você vender. Então essa era uma técnica que eu usava. Eu colocava na mão daquela pessoa, né, e falava: tudo bem, meu nome é Bruno, eu sou um estudante. Esse livro ele fala sobre como fugir do estresse e fala sobre qualidade de vida. E o que é legal? Por trás desse livro existe a realização de um sonho. É através dele que eu consigo pagar a minha faculdade. E qual que é a parte boa? Esse livro ele não tem custo, é o valor do seu coração. Geralmente pessoas que já lutaram na vida, pessoas que sabem o quanto é difícil realizar uma faculdade, o quanto é difícil vencer na vida, são pessoas que valorizam e nos ajudam. Esse livro já é seu, o valor é do seu coração. Algumas pessoas ajudam com 10, outras ajudam com 20, já me ajudaram com 50, já me ajudaram com 100. Desde já, muito obrigado e que Deus te abençoe. Essa era a minha abordagem. Eu fazia isso das 10 da manhã às 10 da noite. E acreditem se quiser. Eu vou falar para vocês de números aqui. Quando eu falo, as pessoas não conseguem acreditar. Tinha dia que eu lucrava R$ 800, tinha dia que eu lucrava R$ 1.000. Já chegou dias de eu lucrar mais de R$ 1.200 vendendo livros no semáforo. Aí você me pergunta: Bruno, mas por que você parou de vender livros no semáforo?
porque obviamente que é muito cansativo e mais do que isso, eu tinha um propósito a viver. Eu estava passando, né, por aquele processo para que eu vivesse coisas maiores, mas foi uma escola muito importante. Me conta aqui, você compraria o livro de mim ou não? Ó, aqui no canto superior direito, você vai estar vendo ali, eu tô com algumas caixas de mel na mão. Eu também saía vendendo mel de porta em porta. Era muito legal, foi uma escola incrível. E ali na parte de baixo, todas as vezes que eu ia para Minas visitar os meus pais, eu já aproveitava a viagem. Eu trazia de Minas queijo, eu trazia de Minas doce de leite e saía vendendo de porta em porta. E também foi uma escola muito marcante na minha vida. Tive o privilégio, né, de conhecer muitas pessoas, porque as pessoas elas se impactam com quem busca realizar sonhos. As pessoas se impactam com quem trabalha de verdade. E mais do que isso, pessoas que possuem técnica. Todas as vezes que eu saía para poder vender, seja no semáforo, seja de casa em casa, eu utilizava técnicas. Eu era uma pessoa preparada, eu busquei conhecimento para aquilo. E as pessoas ficavam impressionadas, porque elas não acreditavam. Como que uma pessoa que está vendendo queijo possui tanta técnica? E muitas delas compravam. Eu sempre tive muito resultado. Então foi uma escola muito marcante na minha vida. Eu estou, gente, falando isso aqui para vocês, né? Tô contando essa história porque eu quero provar para vocês que é possível, através das vendas, você mudar o seu destino. Eu venho de uma família muito simples financeiramente, mas uma família rica de valores, de princípios, e eu consegui vencer através das vendas, mesmo tendo limitações, mesmo sendo muito falho, tendo muitos motivos para não dar certo, eu dei certo. Então eu estou contando essa história simplesmente com o propósito de provar para você que é possível vender, né, muito e é possível vencer através das vendas. Bruno, vem para Rinodê também, chama eu depois, por favor. Quero ter você na minha equipe, que legal, gosto muito, né, da Rinodê. Eu falo que essas empresas que trabalham com marketing multinível são empresas que oferecem uma escola de marketing muito legal, uma escola de vendas muito legal. Agradeço o seu convite aí, viu, Luciano? Um grande abraço para você. Vamos para o slide agora. Vou passar aqui o próximo slide. Eu coloquei aqui uma chamada. O que que diz aqui na chamada? Aprender a vender pode te levar a lugares inimagináveis. Olha que legal essas fotos, né, que estão aqui na tela. Eu tive o privilégio não me recordo exatamente aqui qual foi o ano, mas eu estava com 22 anos. Eu saí de casa, né, com 17 e com 22 eu fui selecionado entre 40 mil estudantes que faziam o mesmo trabalho que eu. Fui selecionado, fiquei em segundo lugar nessa competição e ganhei uma bolsa de estudos para ficar nos Estados Unidos por 6 meses, estudando o inglês e também vendendo livros para a comunidade brasileira. E eu me recordo que quando eu recebi essa oportunidade, eu não conseguia acreditar que aquele menino que disse, né, que ouviu da sua diretora que dificilmente daria alguém na vida, a outra professora que disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica, e com 22 anos eu estava morando nos Estados Unidos sem precisar de R$ 1 do meu pai, sem precisar de R$ 1 da minha mãe, sem precisar de ajuda de governo, sem precisar de ajuda de ninguém, simplesmente pelo fato de eu ter aprendido a vender. Fiquei 6 meses nos Estados Unidos, foi uma escola incrível também na minha história. Olha que legal, eu tive o privilégio de ir para Harvard, que é uma das maiores universidades hoje do mundo, tive a oportunidade de ir para Nova York, Washington. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Não é para poder, né, me gabar, não é para poder, né, mostrar que eu conquistei algo. Não, o objetivo disso daqui é mostrar para você que eu era o cara mais improvável para poder dar certo. E com 22 anos, graças ao fato de ter aprendido a vender e ter feito a minha parte, eu estava vivendo algo que eu jamais imaginei viver na minha vida. Eu fui o primeiro da minha família a cruzar essas fronteiras, a viver em um outro país. E depois disso, né, tive o privilégio de impactar muitas outras vidas que também tiveram a oportunidade de ir para lá. Então Deus, ele pode fazer grandes coisas na sua vida, desde que você esteja disposta a pagar o preço, desde que você busque conhecimento e aplique. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, de quem já viveu isso e pode provar para vocês na prática que isso é possível. Gente, vocês estão gostando da live? Está fazendo sentido, né? Vocês estão conseguindo pegar aí o raciocínio? Isso para mim é muito importante. Conta aqui o que você está achando da live. Se você quiser fazer alguma pergunta, já aproveita para poder fazer também, que eu vou estar aqui para poder estar te auxiliando. Próximo slide.
de vendedor para empreendedor. Eu trabalhei, né, como eu disse para vocês, durante muito tempo, né, com vendas, e chegou um momento, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, que eu decidi empreender, abrir o meu próprio negócio, porque eu entendia que aquilo também fazia parte do meu propósito. E em Limeira, eu tive o privilégio de ter um restaurante de alimentação saudável, o maior restaurante da cidade, e olha que legal. Por que que eu abri um restaurante de alimentação saudável? Recorda que quando eu comecei aqui, eu falei para vocês que eu vendia livros de medicina preventiva, livros de alimentação, e para que eu tivesse muito resultado, eu precisava ler aqueles livros. E eu decorei inúmeras receitas saudáveis para que eu pudesse passar esse conhecimento para outras pessoas e conseguir vender o livro. E o restaurante de alimentação saudável, ele veio de encontro com esse conhecimento que eu adquiri quando eu vendia livros, né, de porta em porta. Eu entendi que existia uma grande oportunidade dentro, né, do mundo dos negócios, algo nesse segmento de alimentação saudável. Eu percebi que as pessoas estavam buscando se cuidar mais, eu percebi que as pessoas estavam, né, realmente buscando qualidade de vida. E eu coloquei todo aquele conhecimento que eu tinha em alimentação saudável e abri esse restaurante. E graças a Deus foi um sucesso na cidade de Limeira. Além disso, tive o privilégio de abrir 5 lojas de produtos naturais, como vocês podem ver aí nas fotos. Tive lojas em cidades diferentes, liderei mais de 30 meninas, mais de 30 colaboradoras. Foi uma escola incrível na minha vida, foi uma escola incrível na minha história. E hoje eu continuo empreendendo, continuo, né, levando conhecimento para outras pessoas e colocando em prática tudo aquilo, né, que eu aprendi ao longo da minha jornada. Qual que é um outro aprendizado que eu gostaria de estar, né, compartilhando aqui com vocês? Que às vezes na nossa vida a gente vive algumas coisas que no primeiro momento não faz sentido. Às vezes, quando eu estava vendendo livros de porta em porta, eu me lembro que eu fazia isso sempre no período das férias, porque durante o ano letivo eu estava fazendo uma faculdade e no período das férias eu saía para poder vender os livros. E eu via amigos viajando para os Estados Unidos, eu via amigos viajando para a praia com a família. Então, todo Natal eu estava, né, com aquela equipe de 80 pessoas, Ano Novo, o meu aniversário que é em julho, eu sempre passei, né, vendendo livros. Então aquilo doía muito do meu coração. Eu queria não precisar viver aquilo, mas eu sempre ouvi uma voz que dizia: Bruno, um dia você vai entender o que você está passando. E hoje eu entendo perfeitamente. Eu precisei viver aquilo para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Se eu não tivesse vivido aquelas experiências, talvez se meu pai tivesse condições de pagar a minha faculdade, eu não teria vivido tantas experiências que me moldaram, que me fizeram ser um ser humano melhor. Dores que eu curei quando eu vendia livros de porta em porta. Hoje, através da minha vida transformada, eu consigo transformar a vida de outras pessoas. Então eu estou falando talvez com alguém que está vivendo um processo. Alguém que está vivendo algo que não queria estar vivendo. Mas eu quero que você entenda, o que você está vivendo hoje é porque Deus ele está te lapidando para coisas maiores que você vai viver no seu futuro. Respeita, aceita esse processo, por mais que seja dolorido, por mais que você não queira estar passando por isso, mas vai ser importante para o que você vai viver futuramente. E se você não estiver preparada para viver os desafios de hoje, será que você está preparada para viver coisas maiores? Lembre-se sempre disso. Deus, ele não vai te dar um fardo maior do que aquele que você pode carregar. Se Deus, ele está te dando essa oportunidade de passar por esse desafio, é porque ele quer te ensinar alguma coisa. Então, desenvolva essa mentalidade. O que que eu devo aprender nesse momento difícil que eu estou vivendo? Quais são os aprendizados que eu quero, né, levar para a minha vida? E todas as vezes que você tem uma ferida aberta e você cura e cicatriza aquilo, você está habilitada e habilitado para poder curar uma outra pessoa. Então lembre-se disso, o processo que você vive hoje é porque Deus está preparando algo maior para o seu futuro. Então não desista dos processos que você está vivendo. Mas você deve estar perguntando, Bruno, você veio aqui contar a sua história ou você veio aqui nos dar um treinamento sobre vendas? Isso que eu fiz aqui, gente, foi de maneira proposital. Isso se chama storytelling. O que que é storytelling? É a habilidade de você contar histórias para você poder se conectar com outras pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou contando uma história para eu me conectar com você e logo em seguida trazer um conhecimento mais técnico, tá? E você deve fazer isso também no seu dia a dia. Histórias, elas se conectam. Histórias faz com que outras
pessoas gostem de você. E se as pessoas gostarem de você, você vai vender mais. E quando eu digo vender mais, gente, não é só vender um produto, vender um serviço. É você vender confiança, é você vender, né, conexão. Eu digo que hoje eu vivo situações que às vezes eu nem imaginava que eu pudesse viver. Como, por exemplo, estar aqui hoje dando um treinamento para uma equipe de revendedora de 13 mil mulheres. Eu nunca imaginei viver isso, mas por que eu estou vivendo? Porque ter aprendido a vender me gabaritou para que eu estivesse aqui. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. E prosperidade vai muito além de bens materiais. Prosperidade está ligada com acessos. Você gerar acessos para as pessoas que você ama, é você viver coisas que você sempre sonhou e talvez você nem consegue sonhar mais, né? Talvez existam alguns sonhos que você tinha ali na sua infância, que pareciam sonhos tão fáceis de ser realizados, né? E que hoje parecem sonhos que você nunca vai alcançar. Mas eu quero te falar que através das vendas e através dessa oportunidade que a Munhá está te dando, é possível você realizar muitas coisas, mas você precisa acreditar em você e precisa fazer a sua parte. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Ó, bora lá. Eu vou falar de maneira bem rápida aqui para vocês sobre mentalidade de vendas. O vendedor ele precisa desenvolver a sua mentalidade. Então vamos lá para o slide. Eu vou apresentar para vocês ali no slide de maneira bem rápida ali sobre mentalidade de vendas. O que é uma mentalidade de vendas? É quando você desenvolve, né, uma mentalidade, né, próspera. É quando você desenvolve uma mentalidade de enxergar oportunidades e não dificuldades. O que é uma mentalidade fixa? O pessoal fala muito sobre mindset, né, fixo, mindset de crescimento. Então, independente da maneira como se fala, o que é a mentalidade fixa? É aquela pessoa que ela só consegue enxergar problema. Ela nunca enxerga a solução. Tudo que acontece na vida dela, ela potencializa o problema e nunca consegue enxergar a solução. O que é uma mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento é você olhar para as dificuldades que você enfrenta no dia a dia e procurar entender o porquê que você está vivendo aquilo e como que você vai fazer para poder desenvolver uma mentalidade de crescimento. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês. Situação 1, tá no slide aí, ó. Fiquem atentas aí no slide. Uma revendedora, quando ela recebe um não, é muito normal, tá? Você, como vendedora, você vai receber mais não na sua vida do que sim. Isso já é certeza. Mas algumas revendedoras, quando elas ouvem um não, aquilo trava. Faz com que ela paralise e não consiga mais buscar os objetivos que ela tem. Como que é a pessoa que tem a mentalidade fixa? Quando ela recebe um não, qual que é a frase que vem na cabeça dela? Não tenho o dom das vendas, acho que vender não é para mim. As pessoas que têm a mentalidade fixa, elas acreditam que vender é um dom. Elas não acreditam que vender é possível de ser desenvolvido. Elas não sabem que quando você busca conhecimento, você aprende a vender. Porque vender nada mais é do que técnicas. É você usar técnica na hora certa para você poder ter resultado. Então, quem tem a mentalidade fixa, quando recebe um não, o que ela fala? Não tenho o dom das vendas, acho que vender não é para mim. Olha a diferença para a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento. Onde eu errei? Onde eu posso melhorar? Olha que diferença. Quando você faz essas duas perguntas, você abre inúmeras possibilidades. Talvez você não fez uma abordagem convincente, talvez a pessoa que você abordou não seja uma pessoa que tem potencial de compra. Então, quando você faz essa pergunta, você consegue desenvolver essa habilidade, né, de encontrar soluções para todos os seus problemas. E qual que é o exercício que eu quero que você faça? Eu quero que você anote os próximos 3 nãos que você receber. Você abordou uma pessoa, ela não comprou, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você vai pegar o seu celular, o bloco de notas, e você vai anotar e vai tentar identificar o porquê que você recebeu aquele não. Será que você não soube agregar valor para o seu produto? Será que você não qualificou a sua cliente? Porque às vezes você está querendo vender semijoia para alguém que só usa bijuteria. Essa pessoa não sabe o valor de uma semijoia e ela nunca vai valorizar o que você está vendendo. Então você precisa identificar os próximos 3 nãos que você receber, onde você errou e buscar evoluir na sua próxima visita. Gente, vocês não têm ideia do quão poderoso é isso. Parece algo muito simples, mas quando você começa a fazer esse exercício, você fica impactada, porque o comportamento dos nossos clientes se repetem. E quando você é intencional e sabe o que você está fazendo, isso faz com que você tenha clareza e consiga, de fato, achar soluções para os problemas que você enfrenta no dia a dia. Tá fazendo sentido, gente?
Ó, o Miguel. Bruno, estou começando agora nas vendas das joias. Espero que no segundo mês vou conseguir efetuar muito mais vendas. Legal, Miguel. Isso é muito importante, tá? Você que está começando agora, eu sempre digo que existe algumas pessoas que no primeiro mostruário, elas já vão ter muito sucesso. Mas existem algumas pessoas que elas precisam de um tempo maior para poder ter resultados. Então o segredo é você ter paciência e chegar no final do seu ciclo e fazer a seguinte reflexão: eu dei o meu melhor? Gente, parece besteira o que eu vou falar, mas sabe qual que é o segredo para você vender muita semijoia? É você falar com muita mulher, mesmo se você não tiver técnica, mesmo se você não tiver experiência. Mas se você falar com muitas mulheres, se você abrir o seu mostruário e mostrar sua semijoia para muitas mulheres, vai chegar no final de ciclo e você vai ter feito muitas vendas. A semijoia é legal por isso, porque a mulher ela compra pela emoção. Qual eu vejo que é a maior dificuldade, né, que as revendedoras têm encontrado? A maior dificuldade é não conseguir abordar pessoas para poder oferecer semijoias. Às vezes elas ficam 30 dias com o mostruário e oferecem para 10 mulheres. Imagine, 30 dias com o mostruário e ofereceu para 10 mulheres. A chance de você ter resultado é muito baixa. Agora, se você ficou, né, com o seu mostruário 30 dias e ofereceu para 100 mulheres, eu tenho certeza que você vai vender muito. Então, parece simples, mas esse é o segredo, é oferecer para o maior número de mulheres possíveis. E quando você conseguir aplicar essas técnicas que a gente, né, tem trazido para vocês aqui nessas aulas, aí ninguém te para mais. Aí você vai perceber o que é que eu quero dizer com aquela frase, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Aí você vai entender o poder disso daí. Gente, ó, graças a Deus eu não tenho esse problema com as minhas clientes, pois eu inspiro todas. Quando elas me veem usando, já falam que a peça é incrível, que linda. Pronto, venda feita, que legal. Nós somos as nossas maiores vitrines, tá? Então a gente tem que estar usando. Você tem que estar usando o Monra no dia a dia. Se você não estiver usando, como que você vai, né, vender? Gente, segunda situação. Ao não bater a meta do mês, por exemplo, você criou ali uma meta para você, quero vender 1.000, quero vender 1.500, 2.000, 3.000, não sei qual que é a sua meta, mas vamos supor que você colocou uma meta de R$ 1.000. Aí chegou no final do mês, você vendeu R$ 500. Poxa, minha meta era 1.000, eu só vendi 500. Tá? Então vamos para a tela, ó, vou colocar a tela para vocês darem uma olhada aí do slide. Por exemplo, chegou ali, né, no final do mês, você não bateu a sua meta, a pessoa que ela tem a mentalidade fixa, sabe o que ela vai dizer? Esse é o meu limite e nada vai mudar. O mercado está saturado. A pessoa que ela tem a mentalidade fixa, ela começa a achar culpados para o fracasso dela. A pessoa que ela tem uma mentalidade fixa, ela nunca assume o protagonismo, ela sempre culpa terceiros. Ah, o problema é do governo, o problema é que é janeiro, começo de mês não vende, tem PVA, tem IPTU, tem escola de criança. Ela começa a achar um monte de desculpa para poder justificar o fracasso dela, tá? E a pessoa que ela tem a mentalidade de crescimento, o que ela vai fazer? O que eu preciso fazer para o próximo mês ser diferente? Onde preciso buscar conhecimento? Olha que diferença. Quando você tem essa mentalidade de desenvolvimento, você abre muitos leques, você abre muitas oportunidades para você poder evoluir. Então, vocês estão conseguindo entender a diferença da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento? Você que está assistindo agora esse nosso bate-papo, pelo pouco que eu falei sobre isso, você acha que você tem uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento? É importante. O primeiro passo é você reconhecer. Não tem problema você ter uma mentalidade fixa. O problema é você não assumir que você tem uma mentalidade fixa e não buscar se desenvolver. Nós estamos aqui para isso, para a gente fazer essa troca. E você identificar isso e começar a mudar. Essa é a hora, esse é o momento. Eu tenho, né, muitas coisas que eu preciso evoluir. E todas as vezes que eu sento na cadeira para poder aprender, assim como vocês estão aqui me ouvindo, né, eu também sento em muitas cadeiras para poder aprender com outras pessoas. E eu consigo identificar muitas limitações que eu tenho. Eu percebo que quanto mais eu estudo, mais eu preciso buscar conhecimento. Eu percebo que menos eu sei. Então, gente, esse é o primeiro passo. Reconhece e busca conhecimento, tá bom? Eu tenho uma mentalidade de crescimento. Olha que legal. Preciso mudar minha mentalidade. É isso daí, gente. É reconhecer. A gente precisa reconhecer. Quando a gente reconhece, né, isso vai fazer toda a diferença. Qual que é o exercício que eu quero que vocês façam? Né, se conectem com 3 pessoas, né, que são especialistas em vendas e desenvolvam uma conexão. Um dos aprendizados que eu tive nessa minha jornada como vendedor é sempre estar do lado de pessoas que são melhores do que eu. Pessoas que estão alcançando resultados que eu quero alcançar um dia. Isso independente da área, tá? Eu sei que aí na sua cidade existem, né, mulheres, existem pessoas que têm muito conhecimento no mundo das vendas. E eu quero que você faça esse exercício. Você vai precisar se conectar com essas pessoas.
Geralmente, quem tem resultado gosta de compartilhar conhecimento. Essas pessoas gostam de ser abordadas para poder compartilhar o conhecimento. Então, eu quero que você selecione 3 pessoas, não precisa conhecer, pode ser pelo Instagram, pessoalmente, não precisa ser pessoas que você, né, realmente tenha vínculo. Mas diga, estou trabalhando com semijoias, você é uma referência para mim no mundo das vendas, e eu gostaria de tomar um café contigo para poder aprender um pouco mais sobre vendas. Sabe qual que é a chance dessa pessoa falar sim para você? É muito grande, porque todo mundo gosta de compartilhar. As pessoas que têm sucesso são pessoas que gostam de transbordar na vida de outras pessoas. Então faça esse exercício. Pegue 3 nomes e entre em contato com essas pessoas. Hoje nós temos a facilidade de entrar com o celular, fazer, né, uma chamada de vídeo, tudo muito rápido, mas eu tenho certeza, se você conectar com 3 pessoas que são melhores do que você, que têm resultados que você quer ter, você vai viver um outro nível na sua vida. Então esse é o exercício que eu quero passar aí para vocês. Terceira situação, que ela é muito importante também. Ó, eu uso muito e amo vender Murra, tenho brilho nos olhos, que legal. Brilho nos olhos é algo incrível, isso é entusiasmo. Eu falo que, desculpa, gente, que vendedores de excelência são entusiastas. São aqueles que quando falam de algum assunto, o olho brilha, eles vibram para falar sobre aquilo. O jeito que eu tô falando para vocês aqui tá demonstrando entusiasmo? Mostra que eu sou alguém apaixonado pelas vendas ou não? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque eu tenho paixão por isso, esse entusiasmo, é brilho nos olhos. E você tem que ter isso no seu dia a dia. Porque imagina se eu estivesse fazendo um treinamento com vocês, falando, gente, vocês precisam desenvolver uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento ela é muito importante. Dessa maneira, ninguém ia parar para poder me ouvir. Eu não ia impactar a vida de ninguém. E você aí no dia a dia, a mesma coisa. Você precisa ter paixão pelo que você faz. E como que você consegue se apaixonar por algo? Tendo resultado. Quando você tem resultado, você começa a se apaixonar por aquilo. E como que você vai ter resultado? Buscando conhecimento e praticando no dia a dia. Como que você pratica? Falando com muitas mulheres. Aí você vai começar a se apaixonar pela área. E quando você se apaixonar de verdade pelo mundo das vendas e buscar conhecimento, você não tem mais limite. Você se torna um avião. Você vai começar a viver coisas que você nunca imaginou. Respeite o tempo, busque conhecimento e tenha paixão pelo que você faz. Vamos lá, nosso terceira situação, lidando com a concorrência e mercado competitivo. A pessoa que tem a mentalidade fixa. A concorrência possui semijoias mais baratas do que as minhas. Os acessórios são os melhores do que os meus. A pessoa ela sempre acha uma desculpa. A pessoa que tem a mentalidade fixa, ela é vitimista. É a pessoa que não consegue assumir o protagonismo. Onde que eu estou errando? Porque quando você assume a responsabilidade, é você que vai resolver. Agora, quando você terceiriza, não depende mais de você. Você coloca essa responsabilidade em outra pessoa. Você fica dependente dela. Então, assuma a responsabilidade. Como que você desenvolve a mentalidade de crescimento? Ao invés de você falar, né, que a concorrência possui semijoias mais baratas, que os acessórios da concorrência são mais bonitos que os seus, fale o seguinte: qual que é o meu diferencial? Como agregar valor para minhas semijoias? O que eu posso fazer para poder agregar valor para as minhas semijoias e mostrar que eu sou diferente? Quais são as qualidades que eu tenho que faz com que eu seja alguém diferente? O que você vai fazer de exercício? Você vai anotar 3 diferenciais que você possui, tá? Quais são os seus diferenciais? Tá? Você vai anotar isso daí. É um exercício que você tem que fazer, tá, gente? Não adianta nada você estar nessa live, ouvir e não praticar. Você tem que ouvir e colocar em prática. O exercício, o que você vai fazer? Anote esses 3 diferenciais que você possui, né? E mais do que isso, anote 3 diferenciais para poder agregar valor para suas semijoias. Então, quais são os diferenciais que a Murra te oferece? Você vai anotar 3 deles, né? E quando você estiver visitando as pessoas, de maneira intencional, você vai começar a falar sobre os seus diferenciais e sobre os diferenciais que a Murra ela oferece para você poder, né, ofertar para suas clientes. Isso vai trazer confiança para você. Você vai perceber que vai ter muito resultado e vai fazer toda a diferença na sua vida. Gente, hoje o assunto, né, ele tem muito a ver com mentalidade. Eu contei um pouco aqui da minha história, tá? Eu vou continuar falando um pouquinho da minha história. A gente já tá indo aqui pro final e eu separei algo muito especial aqui no final desse nosso bate-papo. Vamos lá pro nosso slide, né? Antes disso, eu quero que você, né, conte aqui se está fazendo sentido, se você tá gostando da maneira como eu estou trazendo, né, esse conteúdo, porque a didática ela faz toda a diferença. Eu tô conseguindo falar num linguajar onde vocês estão entendendo? Tô muito técnico,
preciso, né, falar de uma maneira mais, né, devagar, me conta aqui, é importante, afinal eu estou aqui por vocês. Eu não estou aqui para poder agradar ninguém, eu estou aqui por vocês. Se eu tiver, né, ministrando esse treinamento da maneira correta, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou cumprindo o meu objetivo. Eu moro em Limeira e eu venho até Leme para poder ministrar esse treinamento. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, ela fica chorando, vai até a porta e fala, não vai papai, não vai, e fica chorando porque eu saio. Aquilo dói o meu coração, mas sabe o que que me faz estar aqui? É o propósito que eu carrego. Eu tenho uma dívida, eu brinco com os deuses da venda. Ter aprendido a vender mudou a minha história e hoje eu quero levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Eu quero que muitas mulheres, muitas pessoas vivam todas as experiências que as vendas me proporcionaram. E sabe demais, é só o início da minha história. Muita coisa vai acontecer, tanto na minha vida quanto na sua vida. Então, esse é o meu propósito aqui com vocês. A Munhá, ela me trouxe para realizar esses treinamentos porque ela também tem esse propósito, que é de fato impactar a sua vida e impactar a sua história. Tá gostando? Tô vendo aqui, ó, está ótimo, estou amando, estou com sono na luta para assistir. Passa uma água no rosto lá, Débora. Passa uma água no rosto que você vai acordar na hora. Eu já tive que tomar um cafezinho aqui para poder, né, tá 100%. Então, o pessoal tá gostando aqui, fico muito feliz. Gente, todas as vezes quando eu falo sobre vendas, todas as vezes que eu falo sobre mentalidade, eu não posso deixar de citar a minha mãe. Eu já contei essa história, então se você já ouviu essa história, ouça novamente. Mas lembra quando eu disse para vocês que eu saía para poder vender geladinho de porta em porta, quando eu saía, né, para vender alguns produtos? Todas as vezes que eu não vendia, sabe o que que eu fazia? Eu voltava para casa e a minha mãe comprava tudo, só para não me ver desistindo. Era a minha mãe que fazia aqueles geladinhos, era ela a minha maior incentivadora. A minha mãe abriu mão da vida profissional para poder cuidar de mim e do meu irmão. Recentemente, essa é a minha mãe, é uma mulher que se cuida muito, que se alimenta muito bem, é uma mulher incrível. No ano passado, né, eu recebi uma ligação que ela foi muito impactante para mim. Era num horário que a minha mãe não estava acostumada a me ligar e ela me ligou e disse: meu filho, eu fiz alguns exames de rotina e o médico disse que eu tenho que fazer uma biópsia amanhã, com extrema urgência. Eu parei tudo que eu estava fazendo, todos os meus afazeres, travei a minha agenda, desmarquei todos os compromissos que eu tinha e eu fui para Minas para poder acompanhar minha mãe. Ela sempre foi o meu suporte e honrar pai e mãe é isso. É você estar disponível para poder realmente honrá-los da melhor maneira possível. E aqui vem algo também que eu quero, né, compartilhar com você. Talvez eu estou falando com alguém aqui que não conversa com o pai, que não conversa com a mãe. Um dos princípios bíblicos é honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Eu não sei por que que você não conversa com seu pai, eu não sei por que que você não conversa com a sua mãe. Com certeza você deve ter os seus motivos. Honrar pai e mãe não significa ter amizade, não significa, né, ser melhores amigos. Obviamente, se você puder ser, ótimo, mas honrar pai e mãe é você aceitá-los da maneira como eles são, é você perdoá-los. Eu digo que a partir do momento que você perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe e honrá-los da melhor maneira possível, a sua vida vai prosperar. Se você não fizer isso, a sua vida ela fica bloqueada de bênçãos. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Isso é um princípio bíblico e a Bíblia nunca erra. Então talvez eu estou falando para alguém aqui que está brigado com o pai, está brigado com a mãe. Eu quero que quando acabe essa live, você pegue esse telefone, ligue para o seu pai, ligue para sua mãe, tenha humildade, peça desculpas, independente se você errou ou não. Fala: pai, mãe, eu tô te ligando porque eu quero ter uma vida diferente nesse ano de 2025. Eu quero me reconectar com você. Você vai perceber, você vai tirar um peso das suas costas e a partir daquilo ali, Deus ele vai derramar bênçãos que você não tem nem ideia e nem dimensão. A minha mãe, eu no outro dia, né, fui com ela, nós fizemos ali a biópsia e depois de alguns dias eu recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida. Minha mãe foi diagnosticada com um câncer maligno lobular invasivo. Aquilo foi algo que realmente
né, mudou a nossa trajetória. Foi algo que me impactou a minha família. Logo, eu fiz uma reunião com meu pai e com meu irmão e nós tomamos uma decisão. Nós dissemos que tudo que existisse de mais moderno na medicina, tudo que existisse, os melhores médicos no Brasil, nós iríamos acessar para poder salvar a vida da minha mãe. Nós contratamos o mastologista, né, número 1 do Brasil, para poder cuidar da minha mãe, para poder trazer segurança nesse tratamento. Eu fico imaginando se de fato eu tivesse que depender do SUS, se eu tivesse, né, que depender do governo para que a minha mãe fizesse esse tratamento. Eu nem imagino se ela estaria viva hoje. Nós tivemos o privilégio de levar minha mãe nos melhores hospitais. Essas fotos que estão aí na tela, né, foram dias que antecederam a sua cirurgia. Ela estava toda apreensiva, ela estava com o coração cortado. Muitas vezes ela falava: meu filho, você tem que trabalhar, por que você está aqui? E eu dizia: mãe, eu paro tudo que eu estiver fazendo para poder dedicar esse tempo para a senhora. Essa próxima foto, graças a Deus, a minha mãe, ela foi curada. A minha mãe conseguiu reverter essa situação. E essa foto do lado direito, que é ela aqui com o macacão azul, foi a primeira foto que ela me mandou depois que ela ficou recuperada daquela cirurgia. Ela me mandou essa foto e falou: Bruno, eu comprei uma roupa nova e hoje eu vou andar de bicicleta pela primeira vez, depois de muito tempo. Então eu tô te mandando essa mensagem para poder te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu disse: mãe, eu não fiz nada, eu apenas retribuí tudo o que você fez por mim. Lembra quando eu disse para vocês que vender é o caminho mais curto para a prosperidade? O que eu quis dizer com isso? Prosperidade vai muito além de bens materiais. Lógico que é muito importante você comprar um carro, você comprar uma casa, você ter conforto, mas a prosperidade, ela está em você gerar acessos para as pessoas que você ama. Eu ver a minha mãe bem não tem preço que pague. Eu falo que essa é a maior conquista que eu tenho na minha vida, é poder vê-la bem, feliz, cuidando dos seus netos e agradecendo por essa oportunidade que nós pudemos gerar a ela. E sabe quem que me proporcionou essa oportunidade? Obviamente que em primeiro lugar Deus, mas o fato de eu ter aprendido a vender. Ter aprendido a vender mudou a minha história. E eu tô te contando isso porque ela também pode mudar a sua. Talvez existem pessoas que se espelham em você. Talvez existem pessoas que olham para você como uma referência de vida. E você é uma referência. Você precisa entender o poder que você tem nas suas mãos. Através da sua vida, muitas vidas podem ser transformadas. Hoje sou eu que estou aqui contando a minha história, mas amanhã pode ser você contando a sua e impactando muitas outras vidas. Através das dores que você enfrenta hoje, você vai ser curada e você vai curar outras vidas. Mas para isso você precisa respeitar o processo. Mas para isso você precisa aproveitar as oportunidades que você tem na vida. Eu gostaria que você fechasse agora, né, os seus olhos. Gostaria que realmente você fizesse, né, esse exercício comigo. E que você, né, refletisse sobre algumas coisas que eu vou, né, tá te falando aqui. Eu quero que você imagine agora, de olhos fechados, uma pessoa que você ama muito. Não sei, talvez essa pessoa seja o seu pai, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu filho, uma irmã, uma amiga, eu não sei. Eu quero que você imagine agora o olhar daquela pessoa que você tanto ama, o sorriso daquela pessoa que você tanto ama. E eu quero que você se imagine agora tendo a oportunidade de realizar sonhos dessas pessoas que você ama. Talvez eu estou falando do seu filho, da sua filha. Eu quero que você imagine você tendo a oportunidade de pagar para ela uma boa escola. Para você, eu quero que você imagine você tendo a oportunidade de dar para ela um brinquedo que na sua infância você não teve acesso e que agora você está tendo a oportunidade de ver o sorriso do seu filho e da sua filha ao receber aquele presente. Eu quero que você imagine agora, talvez essa pessoa seja o seu pai. Lembra na sua infância que o seu pai e a sua mãe falavam que o sonho que eles tinham era comprar uma casa própria e eles nunca conseguiram realizar esse sonho? Talvez esse sonho nem exista mais no coração deles. Eu quero que você se imagine agora, você chegando com uma chave e entregando essa chave para o seu pai, para sua mãe, mostrando a eles o quão grata e quão grato você é por todos os ensinamentos que eles deram. E que você imagine agora aquele sorriso de gratidão, de orgulho, por você estar realizando um sonho que eles sempre tiveram. Eu quero que você imagine agora você e a sua família. Sabe aquela viagem que às vezes você vê algumas pessoas fazendo
e você não consegue imaginar você realizando aquela viagem? Talvez estou falando de uma viagem para Nova York, estou falando de uma viagem para Paris, estou falando de uma viagem para Dubai, não sei. Mas eu quero que você imagine agora você, o seu marido, os seus filhos, entrando num avião. Quero que você imagine o seu filho com aquele sorriso espantado de estar entrando no avião, talvez nunca entrou no avião, talvez nunca foi para um outro lugar, e você tendo o privilégio de gerar essa oportunidade para eles. Você chegando agora num hotel 5 estrelas, você numa varanda bonita, comendo algumas comidas que você nem sabia que existia. Você abrindo ali um vinho, você abrindo ali uma água, um refrigerante para poder brindar aquele momento, e você falando para o seu marido, falando para os seus filhos, para sua esposa, tudo valeu a pena. Todo esforço que a gente fez realmente valeu a pena. Hoje nós estamos aqui colhendo os frutos de tudo que a gente plantou. Eu quero que você imagine agora você, né, tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas, talvez uma instituição de caridade, você tendo a oportunidade de ajudar um hospital de um câncer, você tendo o privilégio de devolver a vida para uma pessoa que nem te conhece. Você consegue imaginar isso? Você realizando aqueles sonhos, aqueles desejos que você sempre teve no seu coração, na sua infância, e que você hoje nem sonha mais porque são sonhos que estão muito distantes? Quero que você imagine, não sei qual que é o sonho que você tem, talvez seja fazer uma faculdade, né? Talvez o sonho que você tem seja realizar uma cirurgia plástica, talvez o sonho seja comprar um carro, uma casa. Eu quero que você imagine, você realizando esse sonho agora. Agora você pode abrir o seu olho. Eu quero te dizer, né, o seguinte, eu quero te dizer que através das vendas tudo isso é possível, e eu sou a prova viva disso. Ter aprendido a vender mudou a minha história. Ter aprendido a vender me levou para lugares que eu jamais imaginei ir. Me deu o privilégio de gerar acessos para as pessoas que eu amo. E eu quero que você leve isso no seu coração. Vamos para o slide ali agora. E existe uma pesquisa, né, científica que ela diz o seguinte, que nós seres humanos, a gente consegue captar apenas 5% de tudo o que a gente vê e de tudo o que a gente ouve. Você pode se esquecer de tudo que eu falei aqui nessa live, mas eu quero que você leve uma frase para a sua vida e você nunca mais se esqueça dessa frase. Essa frase é: vender é o caminho mais curto para a prosperidade, e quem vende não depende. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você saia desse bate-papo melhor do que você entrou e que você entenda que Deus ele tem um propósito muito grande na sua vida. Se você está conosco aqui na Munhá, é porque você foi escolhida e você vai ser um canal de transformação na vida de muitas e muitas mulheres. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Para isso você precisa sair dessa live com um plano de ação para você colocar em prática e realmente ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. E através da sua história, você curar muitas outras vidas. Obrigado pela sua oportunidade de dedicar tempo para poder me ouvir. Isso faz parte do meu propósito. E ao acabar essa live, a gente vai deixar ela salva, né? E eu quero que você vá lá e comente qual foi o principal aprendizado que você teve, né? Comente lá comigo, marque algumas pessoas nessa live para que elas também possam assistir e possam ser impactadas assim como você foi. E eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou entrar em cada comentário, eu quero ler o seu comentário, quero conhecer um pouquinho da sua história e quero ter o privilégio de um dia tomar um café contigo e você contar a sua história e falar que através desses momentos que a gente viveu, você conseguiu vencer, você conseguiu ter uma vida próspera. Um abraço e até amanhã. Amanhã às 8 horas nós temos um novo encontro e já tô correndo lá porque eu quero ler o seu comentário. Fique com Deus!